que está aí fazendo seus estudos, né, para vestibulares, Enem. Curtiram já o nosso canal? Estão compartilhando os nossos vídeos? Pois é, para nós é fundamental que vocês possam aí divulgar o nosso trabalho, acompanhar o nosso trabalho, prestigiar, enfim, a partir do momento que vocês nos assistem, ok? Estamos aqui então direto dos estúdios do Aula D, em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, como eu ia dizendo, num dia bastante nublado. Em plena uma quarta-feira, só para contextualizá-los, afinal esse vídeo fica rodando aí por bastante tempo, mas foi gravado aqui na quarta, dia de Jogos de Libertadores. Não é à toa que eu trouxe vários exemplos, né, relacionados a jogos. E nós estávamos falando em adjunto adnominal predicativo. Lembraram aí? Pois é. Nós acabamos de ver algumas definições com relação a esses termos, né? Nós observamos que o adjunto adnominal, se nós suprimirmos os ads, que são meramente ilustrativos, nos resta sua essência, que é junto do nome. É o termo que está junto ao nome, caracterizando, determinando, qualificando, ok? Já o predicativo é o termo que, da mesma forma, tal qual o adjunto adnominal, caracteriza, qualifica, determina. Entretanto, esta caracterização se dá mediada pela presença de um verbo. É a significação verbal a responsável por dar essa atribuição, essa característica, ou ao objeto ou ao sujeito, né? Se a atribuição é dada a um termo dentro do objeto, nós teremos um predicativo do objeto. Se ela é dada a um termo dentro do sujeito, nós teremos um predicativo do sujeito. Pois então, nós estávamos falando com relação a essas definições e eis que lhes trago mais exemplos para aclarar ainda mais as dúvidas que eventualmente ficaram com relação a esse tema. E trago a seguinte frase: as noites de inverno são frias. Mentira, porque aqui em Porto Alegre as noites de inverno, curiosamente, têm sido bastante amenas, né? Mas brincadeiras à parte, nós temos aqui uma oração, uma vez que nós temos a presença do verbo são. E é sabido que o adjunto adnominal e o predicativo, ou eles se encontram dentro do sujeito, ou eles se encontram no objeto. É ou não é? Então vamos analisar. Nós temos aqui o verbo são, né? Quem é que são frias? O sujeito é as noites de inverno. E pergunto a vocês, qual é a palavra mais importante do sujeito? É o núcleo noite, é um nomezinho noite, é ou não é? Muito bem. As palavrinhas que estão ao entorno de noite, ainda inscritas no sujeito, que é as e de inverno, estão ao lado do núcleo para dar-lhes uma característica. É ou não é? Então, ao lado do núcleo noite, nós temos a palavrinha as e a palavrinha de inverno, que nada mais são do que adjuntos adnominais. Opa! Apareceu um adverbial aqui, era para ser adnominal. Vamos ignorar aqui, é adnominal. Por quê? Porque está junto ao nome noite, atribuindo a ele uma característica, uma qualidade. No caso, está dando aqui a substância, a matéria, né, de inverno. Né? Muito bem. E esse frias aqui, professora? Frias também é uma característica que está sendo atribuída às noites de inverno. Só que é uma característica que está sendo atribuída, no entanto, não está junto do nome. Está separadinha e, curiosamente, por mediação do verbo. Frias nada mais é do que um predicativo. É, gente, porque predicativo é uma qualidade que está sendo atribuída ao nome, no entanto, essa atribuição se dá por mediação do verbo, ok? Vamos ignorar, mais uma vez eu faço a ressalva, adjunto adnominal, não adverbial, que nós já vimos o que é nas aulas anteriores, só para testar se vocês estão realmente atentos.
Sigamos na segunda frase, as noites são de inverno. O que acontece aqui? O verbo continua sendo o verbo de ligação são. Quem são de inverno? As noites, é o sujeito. O núcleo continua sendo noites, né? O as aqui é o adjunto adnominal, tá junto com o núcleozinho. E o de inverno nada mais é do que uma característica que está sendo conferida às noites. No entanto, é uma característica que está sendo atribuída, intermediada pelo verbo. Passa pelo verbo. E por haver esta passagem, aqui nós temos um predicativo. Predicativo, então, é uma característica, é uma qualidade que é atribuída ao sujeito ou objeto, desde que ela seja mediada pela significação verbal. Ok, gente? Passemos ao segundo exemplo. Os ventos sopram furiosos e os ventos sopram furiosamente. Bom, eu trouxe esses exemplos que aqui estão para desafiá-los. Convido vocês a pensarem comigo com relação a esses exemplos, ok? Vejamos. Os ventos sopram furiosos. O verbo é soprar. Quem é que sopram os ventos? Sujeito. E o furiosos nada mais é do que uma característica que está sendo atribuída a ventos, que no caso é o núcleozinho, né? Só que essa atribuição, ela se dá por intermédio do verbo. Portanto, aqui nós temos um predicativo. Ou seja, a qualidade está sendo atribuída, mediada pela significação verbal. Vejamos agora, e eis que aí reside o nosso desafio, a frase 2. Os ventos sopram furiosamente. Furiosamente é uma característica atribuída aos ventos? É ou não é? Pensem aí. Não. É o modo como os ventos estão soprando. Na verdade, não está sendo uma característica dos ventos, e sim uma circunstância do modo como a ação de soprar está se dando. É ou não é? Portanto, neste caso aqui, nós temos não um predicativo, porque ele não está atribuindo uma qualidade a um nome mediada por um verbo. E sim, nós temos aqui um exemplo de qual aquela palavra que atribui circunstância ao verbo, que dá uma circunstância de modo, tempo, lugar, neste caso aqui de modo. Lembrem aí, resgatem das aulas anteriores? Circunstância de modo ao verbo é atribuída pelo adjunto adverbial. Não vamos confundir, portanto, gente. Quando a atribuição está sendo feita ao nome por intermédio de verbo, temos o predicativo. Agora, se nós temos uma palavra que introduz a ideia de circunstância ao verbo, que dá ao verbo a ação, uma característica, é aquela palavra responsável por alterar o verbo. Qual o termo responsável por atribuir uma circunstância ao verbo? Pois é, adjunto adverbial, ok? Não nos enganemos, portanto. Muito bem, gente. Passados esses exemplozinhos desafiadores, convido vocês a seguirem comigo. Na sequência, nós trataremos especificamente do predicativo do sujeito, do predicativo do objeto, né? Porque as pessoas me perguntam, professor, até agora tu só mostraste exemplos de predicativo do sujeito. Quando é que o predicativo é atribuído ao objeto? Estão pensando aí? Pois é, sigam comigo então e vamos descobrir juntos, né? Vamos desmembrar aí essas dúvidas, dívidas e crises existenciais aí deste universo dos termos a sintaxe interna, ok? Beijos da Profa Pam.